Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, mais um dia para a gente poder continuar no projeto aí da leitura bíblica por durante um ano. Graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes para poder ler a palavra do Senhor. E já vou te adiantar aqui que hoje, cara, tem muita coisa que Deus quer falar conosco. Deus quer falar para a minha vida e quer falar para a sua também. E hoje nós vamos continuar no livro de Neemias. Nós vamos ler hoje do capítulo 8 até o capítulo 10, ok? Então já vamos dar início aí, porque hoje o Espírito Santo quer nos tocar. Capítulo 8 de Neemias. Todo o povo, como se fosse uma única pessoa, se reuniu na praça que fica em frente à porta das águas. O povo pediu que Esdras, doutor da lei, levasse o livro da lei de Moisés, que Javé tinha dado a Israel. Então o sacerdote Esdras levou o livro da lei até a presença da assembleia. Era o dia 1º do 7º mês, e estava reunido homens, mulheres e todos os que tinham uso da razão. Na praça, diante da porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Esdras leu o livro para todos os homens e mulheres, e para todos os que tinham o uso da razão. Todo o povo seguia com atenção a leitura do livro da lei. Olha que bacana, olha que perfeito. Esdras aqui levou o livro para que as pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus. Levou ali o livro da lei, onde Deus havia entregado esse livro para Moisés. E Esdras aqui começou a catequizar, a falar sobre o nome de Deus, a ler sobre o livro de Deus, e todas as pessoas prestavam com atenção a leitura do livro da lei. Aqui nos mostra algo bem claro, a importância de catequizar, a importância de falar sobre Deus. Hoje muitas pessoas, talvez aí por receio, talvez por medo, talvez com pensamento, tipo assim, de que o outro vai achar quando eu estiver falando sobre Deus, com medo aí de julgamento, com medo de zombaria, mas eu te digo, cara, falar de Deus é muito importante para a nossa vida. Falar de Deus é algo que nós devemos viver em primeiro lugar, pois senão nós estaremos sendo hipócritas. Seria muito fácil eu só falar de Deus e não viver aquilo que de fato sai da minha boca. Então, se você quer seguir o caminho do Pai, se você quer evangelizar, eu te aconselho a você ter um momento íntimo com o Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas, fazer as suas orações, manter ali um contato frequente, como se fosse um relacionamento aí entre pai e filho. E assim você pode ter certeza que Deus, ele vai estar com você. Ele vai estar com você e ele vai te abençoar, ele vai te conduzir para que a sua boca seja usada para levar o amor de Deus para as pessoas. Então, assim como Esdras leu o livro para todos os homens e mulheres e para todos os que tinham uso da razão, você vai ser usado também para ler a palavra de Deus para várias pessoas. Você vai ser usado como um instrumento para levar o amor que Deus apresentou na sua vida para as outras pessoas. Então, cara, se entregue verdadeiramente para os caminhos do Pai, deixa Ele tocar em teu coração, deixa Ele se apresentar para ti e mostrar tudo aquilo que Ele pode fazer pela sua vida, a salvação que Ele pode te entregar. E assim você anunciar para todas as pessoas o amor que Deus tem por cada um de nós. Amém? Esdras, doutor da lei, estava sobre um palanque de madeira, feito para a ocasião. À sua direita se encontravam Matatias, Sema, Anias, Urias, Elcias, Maasias. À esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mozolam. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais alto. Quando ele abriu o livro, o povo ficou de pé. Esdras bendisse a Javé, o grande Deus, e todo o povo, com as mãos erguidas, respondeu: Amém, Amém. Depois se ajoelharam e se prostraram com o rosto por terra diante de Javé. Os levitas, Josué, Bani, Serebias, Jamin, Acube, Sabatai, Odias, Maasias, Selita, Azarias, Josabade, Anã e Falaías,
explicavam a lei para o povo, que permanecia em pé. Liam o livro da lei de Deus, traduzindo e dando explicações, para que o povo entendesse a leitura. Então nós vemos aqui que Esdras, junto ali com os outros homens, estavam lendo a palavra de Deus para todas as pessoas. Ou seja, desde aqui no Antigo Testamento as pessoas já eram conduzidas por Deus a levar, a ensinar a palavra de Deus. E olha para você ver, eles traduziam, ou seja, para que as pessoas pudessem entender na língua delas, e eles explicavam, além de traduzir aquilo que por muitas vezes eles não entendiam por ser de uma língua totalmente diferente da deles, eles ainda explicavam o que é que aquela palavra tinha para trazer para a nossa realidade, para a realidade deles, na verdade. Por que aquilo que eles estavam falando era importante para a vida deles? Por que Deus amava tanto eles e queria a salvação deles? E, cara, até os dias atuais, essa mensagem aqui é atual pra caramba. Até hoje nós temos que traduzir e explicar para as pessoas sobre o nome de Deus. Eu até vi uma reportagem esses dias, vou até deixar aqui na tela para você. Eu vi, cara, uma reportagem onde dizia que mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviu falar sobre o nome de Jesus Cristo. Você tem noção do que é isso? É muita gente. Hoje, basicamente, o nosso mundo contém aí cerca de 8 bilhões de pessoas. É quase a metade. Metade dessas pessoas nunca ouviram falar do amor de Jesus Cristo. Aquele que nos criou, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Muitas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. E nós devemos, é a nossa missão, tornar o nome de Deus conhecido para que as pessoas saibam aonde está a verdadeira vida, aonde está a salvação. Então, que você seja usado como instrumento do Senhor para levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Vamos fazer esse número reduzir. Vamos nos esforçar onde nós estivermos, seja na escola, seja no trabalho, seja na internet, onde nós estivermos, vamos tornar o nome de Deus conhecido. Vamos mostrar para as pessoas o quanto Deus nos ama. Essa é a nossa principal missão. Vamos levar o nome de Deus para frente. Pois 3 bilhões de pessoas, cara, é quase aí a metade do planeta, é quase um terço do planeta aí que nunca ouviu falar do nome de Jesus Cristo. Então nossa missão é muito trabalhosa. Nós temos muito trabalho aí para fazer e faltam pessoas para poder levar o nome de Deus para frente. Que você seja um escolhido do Senhor para mostrar para as pessoas o quanto Deus nos ama. O governador Neemias, o sacerdote Esdras, doutor da lei, e os levitas que instruíam o povo, vendo que as pessoas choravam ao escutar a leitura da lei, disseram: Hoje é dia consagrado a Javé, Deus de vocês. Não fiquem tristes e parem de chorar. Em seguida, Esdras falou: Vão para casa, façam uma bela refeição, bebam um bom vinho e repartam com os que não têm nada, porque hoje é dia consagrado a nosso Senhor. Ninguém fique triste, pois a alegria de Javé é a força de vocês. Olha para você ver o que a palavra de Deus mostra para a gente. Que nós não podemos ficar tristes, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, a nossa alegria está em Deus. Então, sempre, cara, que você se sentir desanimado, sempre que você se sentir triste, se sentir aí com medo, volte seus olhos para o Pai, faça a sua oração, entre no momento de intimidade com Deus no seu quarto, onde você estiver no seu trabalho, dentro do ônibus, dentro do metrô, e se conecte com Deus. Não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Não deixe que a tristeza tome conta daquilo mais precioso que Deus te deu, que é a sua alma. Não deixe, cara. Não deixe. Deus, ele te ama muito. E é Deus que é a nossa força. É Deus que nos dá alegria. É Deus que nos sustenta. Então, confie no Pai. Confie no Senhor. Ele vai agir na sua vida. Se entregue verdadeiramente a Ele, porque Ele te ama muito. Vamos amar a Ele também. Os levitas também acalmavam o povo, dizendo: Fiquem tranquilos, porque é dia santo. Não fiquem tristes. E o povo foi para casa comer e beber. Repartiram com quem não tinha nada e fizeram uma grande festa, porque haviam compreendido a mensagem que lhes fora explicada. No dia seguinte, os chefes de família de todo o povo, com os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, doutor da lei, para estudar o livro da lei.
Encontraram escrito na lei que Javé, por meio de Moisés, tinha mandado os israelitas ficar morando em tendas durante a festa do 7º mês. Então anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém: vão até o monte e tragam ramos de oliveira, pinheiro, murta, palmeira e outras árvores que dão muitos ramos, para fazer tendas conforme está prescrito. O povo foi, trouxe os ramos e fez tendas, uns no terraço de suas casas, outros nos pátios do templo de Deus, na praça, em frente à porta das águas, ou na praça da porta de Efraim. Assim, a comunidade inteira dos que tinham voltado do exílio fez tendas e nelas acampou. Os israelitas não tinham feito isso desde os tempos de Josué, filho de Num. Houve uma grande festa. Todos os dias, do primeiro ao último, Esdras leu o livro da lei de Deus. A festa durou 7 dias e no 8º dia foi feita uma assembleia solene, conforme está prescrito. Vamos agora no capítulo 9. No dia 24 desse mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestidos de pano de saco e com a cabeça coberta de pó. As pessoas de origem israelita se separaram de todos os estrangeiros e, de pé, puseram-se a confessar os próprios pecados e as culpas de seus antepassados. Quero ressaltar algo bem importante aqui sobre a confissão. Você sabe qual que é a importância da confissão? Eu até anotei aqui, a confissão é um momento de fé, é um momento de entrega, é onde a nossa resiliência, através das graças do Pai, é onde nós nos conectamos com Ele. E é muito importante porque a confissão é um compromisso que nós fazemos com Jesus para podermos mudar a nossa vida, para podermos provocar as mudanças que nós precisamos. Esse é o ato de confissão, ou seja, é você ele se comprometer verdadeiramente com Jesus, se comprometer com o Pai, que você está arrependido, é você se arrepender verdadeiramente e você se comprometer, falar assim: Deus, com a sua misericórdia, vem sobre mim, Pai, e me faça santo, me faça seguir os teus mandamentos, me faça andar no seu caminho, pois sozinho eu não consigo. Então, se confessar é abrir-se com Deus, é um momento íntimo com Deus. E saiba que o Padre, quando você se confessa com o Padre, Deus apenas está usando ele como um instrumento para que você possa ir de encontro com o Padre, para você se confessar. Mas você está se confessando para Deus. Você está ali se abrindo, contando as suas fraquezas, os seus pecados, para que Deus possa te perdoar e assim você fazer esse compromisso com Jesus para Ele transformar e provocar as mudanças necessárias em sua vida. Então, confesse, se abra com Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Ele sabe das suas fraquezas e Ele quer o seu arrependimento verdadeiro. Então, vai de encontro com o Pai, confesse seus pecados, procure o padre mais próximo da sua paróquia, da sua casa onde você mora e confesse seus pecados. Não deixe para amanhã, porque o reino de Deus está próximo e pode ser tarde demais se deixarmos para amanhã. Num quarto do dia, o povo ficava de pé, onde estava, e era feita a leitura da lei de Javé, seu Deus. No outro quarto do dia, eles confessavam seus pecados, prostrando-se diante de Javé, seu Deus. Josué, Benui, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Canane subiram ao palanque dos levitas e invocaram a Javé, seu Deus. Os levitas, Josué, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Fetaías disseram: levantem-se e bendigam a Javé, seu Deus. Deixa eu só fechar essa garrafa aqui. Pronto, agora sim. Bendito seja tu, Javé nosso Deus, desde sempre e para sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, que supera toda bênção e louvor. Javé, tu és o único Deus. Fizeste o céu e o mais alto dos céus, e todos os seus exércitos. Fizeste a terra e o que... Fizeste a terra e o que ela contém. Fizeste os mares e o que neles existe. Dás vida a tudo isso,
e o exército do céu te adora. E o exército do céu te adora. Rapaz, Deus é simplesmente perfeito. Vamos conhecer a Deus. Vamos nos entregar para Ele, cara. Porque Ele vai nos mostrar a sua perfeição. Deus é perfeito. Sinceramente, Deus é perfeito. Tu és, Javé, o Deus que escolheu Abrão. Tu os tiraste de Ur dos Caldeus e lhe deste o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel a ti, e com ele fizeste aliança, para dar a ele e à sua descendência a terra dos cananeus, heteus e amorreus, dos ferezeus, jebuseus e gergeseus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Ou seja, Deus não é homem para mentir. Deus cumpre com a tua palavra. Por isso a importância de confiar em Deus e não confiar em homens. Então, entregue seu coração para Deus, porque Ele não vai quebrar o teu coração. Ele é um homem justo e fiel. Ele cumpre com a sua palavra. Viste a aflição de nossos antepassados no Egito, ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Realizaste sinais e prodígios contra o faraó, contra seus ministros e todo o povo do país, pois sabias que tinham oprimido nossos antepassados, e ganhaste uma fama que dura até hoje. Abriste o mar diante deles, e atravessaram o mar a pé enxuto. Jogaste no abismo seus perseguidores, como pedras em águas profundas. De dia, tu o guiastes na coluna de nuvem, e de noite na coluna de fogo, para iluminar na frente deles o caminho que deviam percorrer. Desceste ao monte Sinai, e do céu falaste com eles. Tu lhes deste normas e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Olha para você ver quantas maravilhas Deus fez ali para os filhos de Israel que estavam passando ali pelo deserto do Egito. Primeiro, Deus guiava eles, todo o caminho que eles tinham que percorrer, de dia e de noite, Deus estava guiando os passos deles. E é isso que Deus quer fazer conosco. Até os dias atuais, Deus quer guiar os nossos passos. Por isso nós devemos confiar nesse Deus, nós devemos colocar o nosso coração em Deus. E mais do que isso, Ele nos deu normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Por que não amar esse Deus? É muita loucura se a gente deixar de lado esse amor que Deus pede para termos com Ele. Tem que ser louco, cara, para não amar a Deus, sinceramente. Revelaste a eles teu santo sábado, e por meio do teu servo Moisés, e lhe deste mandamentos, estatutos e leis. Quando tinham fome, tu lhe destes o pão do céu. Quando tinham sede, fizeste brotar água do rochedo. Olha para você ver as maravilhas. Aqui está fazendo um resumo daquela história de Israel, quando eles saíram do Egito e estavam caminhando no deserto, indo rumo à terra prometida. E a gente percebe que Deus cuida dos seus filhos. Deus é quem dá a água, é Deus quem dá o pão, é Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a saúde. Por isso, devemos permanecer fiel ao nosso Pai, pois Ele é um Deus que ajuda os seus filhos, que ama os seus filhos. Tu os mandaste tomar posse da terra, que tinhas jurado dar a eles. Nossos antepassados, porém, se encheram de orgulho, se tornaram altivos e desobedeceram aos teus mandamentos. Não quiseram ouvir nem lembrar as maravilhas que realizaste em favor deles. Ficaram altivos e se empenharam em voltar para a escravidão do Egito. Tu, porém, és o Deus que perdoa, cheio de piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor, e não os abandonaste. Arrependa-se enquanto é tempo. Você aí que está afundado no pecado, nós que estamos aí afundados no pecado, vamos buscar o único Salvador, é Deus. Deus, Ele escuta as nossas orações. Olha para você ver o que a palavra diz. Tu, porém, és o Deus que perdoa, cheio de piedade e compaixão. Ou seja, nós temos um Deus que é lento para a cólera e cheio de amor. E não os abandonaste. Deus não nos abandona. Deus, Ele quer perdoar os nossos pecados.
Ele está aqui, nesse momento, pedindo para você arrependimento. Se arrependa. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha irmã. Deus tem planos muito maiores para as nossas vidas. Então vamos buscar o arrependimento verdadeiro para a gente poder amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. É somente amando a Deus sobre todas as coisas que nós conseguimos amar o próximo. Então se arrependa. Se arrependa das suas faltas e das suas fraquezas. Volta para o braço do Pai, pois Ele quer te dar a vida verdadeira. Ele quer te salvar. E Ele quer, você pode ter certeza que Ele quer que você more no céu do lado dele. Eu quero morar no céu junto com Jesus. Eu vou buscar o meu arrependimento todos os dias. Vamos juntos. Vamos juntos. Aproveita que ainda é tempo. Amanhã pode ser tarde. Vamos nos arrepender hoje e voltar para os braços do Pai. Fizeram um bezerro de metal e disseram: este é o seu Deus, que tirou você do Egito. Cometeram uma ofensa terrível. Tu, porém, com grande compaixão, não os abandonaste no deserto. Não se afastou deles a coluna de nuvem que os guiava de dia pelo caminho, nem a coluna de fogo que de noite lhes iluminava o caminho que devia percorrer. Deste a eles teu bom espírito, para torná-los prudentes. Ou seja, Deus nos dá o teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus deve habitar em nosso coração, em nossa alma, para nos tornarmos prudentes. Ou seja, a prudência é saber ter o discernimento correto das coisas de Deus e daquelas coisas que nos afastam de Deus. Então peça para Deus, para você ter a sabedoria, para você ter o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, peça, pois Deus dá esse dom gratuitamente para todos aqueles que pedem o Espírito Santo de Deus. Então peça para você se tornar um homem, uma mulher prudente, um homem que sabe discernir entre o bem e o mal, e faça a sua escolha. Faça a sua escolha sempre, todos os dias, de seguir o caminho do Senhor. Não lhes tiraste da boca o maná, e na sede lhes deste água. 40 anos tu os sustentaste no deserto, e de nada sentiram falta. Suas roupas não se gastaram, e seus pés não ficaram inchados. A eles entregastes reinos e povos, e entre eles repartiste o território. Tomaram posse da terra de Seom, rei de Ezebom, e da terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste teus filhos, como as estrelas do céu, e os introduziste na terra, cuja posse tinhas prometido a seus antepassados. Os filhos invadiram e tomaram posse da terra, e tu derrotaste diante deles os cananeus que moravam no país. Tu os entregaste nas mãos deles, e também os reis e os povos do país, para que os tratassem como bem entendessem. Eles conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Tomaram posse de casas bem abastecidas, cisternas prontas, vinhas e olivais, e muitas árvores frutíferas. Eles comeram, se fartaram e engordaram, desfrutando dos teus dons generosos. Depois disso, ficaram indóceis e se revoltaram contra ti. Desprezaram tua lei e mataram os profetas que os advertiam a se converterem para ti, e cometeram graves ofensas. Então, tu os entregaste aos inimigos que os oprimiram. Na angústia, porém, eles clamaram a ti, e do céu tu o escutaste. Então, olha para você ver o que a Bíblia nos ensina. Deus, Ele escuta as nossas dores. Deus, Ele escuta as nossas angústias. Deus, Ele escuta as nossas fraquezas. Por isso a importância de se orar, de se abrir. Deus, Ele escuta a sua dor. Ore, ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Se você está na dor, se você está na fraqueza, se você está na doença, seja ela física, seja ela espiritual, ore. Pois Deus, Ele te escuta e Ele vai ao seu encontro, curar daquilo que for necessário na sua vida. Ore. Não deixe de orar. Fale com o Senhor. Com tua grande compaixão, enviaste salvadores que os libertaram dos inimigos.
Mas logo que recuperavam a paz, faziam de novo aquilo que reprovas, e tu os abandonava aos inimigos que os oprimiam. De novo eles clamavam a ti, e do céu tu o escutavas. Tu os libertaste muitas vezes, por causa de tua grande compaixão. Chamaste a atenção deles, a fim de que voltassem para a tua lei. Mas eles se encheram de orgulho e não obedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas normas, que dão vida a quem as observa. Voltaram as costas com rebeldia, ficaram altivos e não obedeceram. Vou ler de novo esse versículo 29. Chamaste a atenção deles, a fim de que voltassem para a tua lei. Mas eles se encheram de orgulho e não obedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas normas, que dão vida a quem as observa. Olha para você ver. Pecaram contra as tuas normas, que dão vida a quem os observa. Voltaram as costas com rebeldia, ficaram altivos e não obedeceram. Os mandamentos do Senhor são mandamentos que traz vida. Não se desvie desse caminho. Não se desvie dos mandamentos do Senhor. Não se desvie de amar a Deus sobre todas as coisas. Não se desvie de honrar seu pai e a tua mãe. Não se desvie de pecar contra a castidade. Mencionei aqui somente alguns mandamentos, mas não se desvie, pois os mandamentos que são do Senhor, esses mandamentos trazem vida e vida verdadeira. Então não se desvie do caminho do Pai. Por muitos anos foste paciente com eles, e teu espírito os advertiu por meio dos profetas, mas eles não prestaram atenção. Por isso os entregaste aos povos pagãos. Tu, porém, com tua grande compaixão, não os aniquilaste, nem os abandonaste. Pois és um Deus de piedade e compaixão. E agora, Deus nosso, Deus grande, poderoso e terrível, fiel à aliança e ao amor, não fiques indiferente às aflições que se abateram sobre nossos reis, sobre nossos chefes, sacerdotes e profetas, sobre nossos antepassados e todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até o dia de hoje. És inocente de tudo o que nos aconteceu, porque tu agiste com fidelidade, enquanto nós praticávamos o mal. Sim, nossos reis, chefes, sacerdotes e nossos antepassados não seguiram tua lei, nem deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências com que os avisavas. Não vamos ser igual esse povo. Não vamos fechar os nossos ouvidos e nem os nossos olhos para Deus. Escuta o que Ele está falando conosco. Escuta o que Ele está falando para mim. Escuta o que Ele está falando para você. Vamos abrir os nossos olhos para a palavra de Deus, pois Ele tem algo muito maior para nós. Ele tem a salvação para nos entregar. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Mesmo durante o reinado deles, apesar dos bens que lhes concedias e da terra vasta e fértil que lhes deste, não serviram a ti, nem se converteram de seu mal. Por isso, agora estamos escravizados. Olha para você ver. Nem se converteram de seu mal. Não serviram a ti, nem se converteram de seu mal. Por isso agora estamos escravizados. O pecado nos escraviza. Todas as vezes que a nossa carne fala mais alto, que as nossas paixões carnais falam mais alto, é a escravidão do pecado. Não se deixe ser escravo do pecado. Não se deixe ser levado pela escravidão que o pecado nos dá. Se liberte. Se liberte da sua fraqueza. Se liberte. Encontre o seu amor verdadeiro em Jesus. E Ele vai te mostrar o que é vida, o que é liberdade de verdade. Então não se deixe se escravizar pelo pecado. Volte para os braços de Deus e Ele te mostrará a vida verdadeira. Hoje nós somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para gozarem de seus frutos e bens. Seus produtos abundantes vão para os reis, aos quais tu nos sujeitaste, por causa dos nossos pecados. E eles dominam como querem, tanto a nós como os nossos rebanhos. Estamos em grande aflição. Então, algo que nós podemos tirar
de aprendizado, esse capítulo 9 aqui de Neemias, cara, é um dos melhores. É um dos mais tops aí. Um dos que eu mais gostei, talvez até o que eu mais gostei aqui. Mas uma coisa que nós podemos deixar bem claro, que nós aprendemos aqui nesse capítulo 9 é perfeito. As falas aqui de Neemias, que o pecado, ele gera castigo. Ou seja, se você está vivendo uma vida sofrida, uma vida difícil, cara, o pecado está te levando para o castigo. Mas saiba que a sua conversão, converter-se o seu coração, os seus olhos, a sua mente, a sua alma, o seu espírito para Deus, traz graça. Converta-se, converta-se e volta para o braço do Pai, pois o pecado traz castigo. A conversão traz a graça e traz o amor de Jesus na nossa vida. Capítulo 10. Por tudo isso, assumimos por escrito um compromisso sério. Ou seja, a fé leva ao compromisso, que possamos nos comprometer com Deus. O documento foi assinado por nossos chefes, nossos levitas e sacerdotes. O documento foi assinado por Neemias, filho de Acalias, por Sedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fazur, Amarias, Melquias, Atos, Sebanias, Meluque, Arim, Meremote, Abidias, Daniel, Genton, Baruque, Mozolam, Abias, Miamim, Maazias, Belgai e Semeias, que eram sacerdotes. Os levitas que assinaram foram Josué, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Enade, Cadmiel e seus irmãos, Sequenias, Odovias, Selita, Falaías, Anã, Micas, Roobe, Azebias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Canane. Os chefes do povo que assinaram foram Faros, Faat Moabe, Elam, Zeto, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Begai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Adias, Azum, Bezai, Aref, Anatote, Nebai, Megfias, Mozolam, Azir, Mezezebel, Sadoc, Gédua, Feutias, Anã, Anaías, Oseias, Ananias, Azube, Aloés, Falea, Sobeque, Reum, Azabna, Maazias, Aias, Anã, Meluque, Arim, Baana. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os doados e todos que se separaram da população local para se converter à lei de Deus, junto com suas mulheres, filhos, filhas e todos os que tinham uso da razão, se uniram a seus irmãos e chefes e se comprometeram solenemente a proceder segundo a lei de Deus, dada por Moisés, servo de Deus, e a praticar todos os mandamentos, normas e estatutos de Javé, nosso Deus. Olha para você ver, eles se uniram e se comprometeram, fizeram ali uma aliança para poder seguir o caminho do Senhor. E nós, quando nós vamos nos comprometer? Quando nós vamos unir a nossa aliança aí junto com Deus e seguir o nosso caminho? Que possamos, hoje, nesse momento, nos unirmos ao Pai, fazer essa aliança com Ele para vivermos junto com o nosso Deus. Não dar nossas filhas à população local e não casar nossos filhos com as filhas deles. Não comprar em dias de sábado e dias de festa. As mercadorias, principalmente o trigo, que a população local vende no dia de sábado. A cada 7 anos, renunciar à colheita e perdoar qualquer tipo de dívida. Nós nos comprometemos também a entregar todo ano a terça parte de um ciclo para o culto do templo do nosso Deus. Isso servirá para os pães oferecidos a Deus, para a oferta diária, para o holocausto diário, para as solenidades dos sábados, luas novas e festas, para as consagrações e sacrifícios pelo pecado de Israel, e para todo o serviço do templo do nosso Deus. Nós, sacerdotes, levitas e povo, divididos por famílias, tiramos a sorte para ver quem ofereceria lenha a ser levada ao templo nas épocas certas, todos os anos, a fim de acender o fogo no altar de Javé, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Nós nos comprometemos também a levar para o templo de Javé, todos os anos,
os primeiros frutos de nossas lavouras, os primeiros frutos de todas as árvores frutíferas e os primogênitos de nossos filhos e rebanhos, conforme está escrito na lei, e a entregar aos sacerdotes que servem no templo, os primogênitos de nossos rebanhos graúdos e miúdos, a flor de nossa farinha de trigo, nossas ofertas, toda espécie de frutas, nosso vinho e óleo. Também vamos levar para os sacerdotes aos armazéns do templo do nosso Deus. Daremos o dízimo de nossa terra aos levitas. Os próprios levitas recolherão esse dízimo nos lugares cultivados por nós. Um sacerdote da descendência de Araão estará com os levitas, quando estes estiverem recolhendo o dízimo. Os levitas levarão 1/10 do dízimo para a sala do tesouro do templo de Deus. É para essas mesmas salas do templo de Deus que os israelitas e levitas levarão as oferendas de trigo, vinho e óleo. E aí também é aí também que ficaram os objetos, perdão, é aí também que ficam os objetos sagrados e os sacerdotes encarregados de guardá-los, além dos porteiros e cantores. Nunca mais descuidaremos do templo do nosso Deus. Então nós vemos aqui a importância do dízimo, pois eles estavam aqui, ó, como fala no versículo 38, daremos o dízimo para nunca, e aí já no final do capítulo eles falam, nunca descuidaremos do templo do nosso Deus. Então a importância aí de dar o dízimo para a nossa igreja, a igreja no qual nós participamos aí, para poder ajudar a manter o templo de Deus em pé, a pagar todas as contas, todos aqueles gastos que a igreja tem. Então, dê o seu dízimo também para a tua igreja. Saiba que você está dando para glorificar o nome do nosso Senhor, tá bom? Então, cara, hoje eu vou te dizer uma coisa. Esse capítulo 9 aqui, rapaz, nós poderíamos ficar aqui, acho que a nossa vida inteira, só para falar dele. Eu gostei bastante, destaquei aqui várias partes, você deve ter percebido aí. E, rapaz, Deus é maravilhoso, sinceramente, cara. Deus é perfeito. Vamos escolher todos os dias seguir o caminho do Pai. Vamos abandonar essas fraquezas, essas coisas que a carne nos propõe, que o pecado nos propõe, que o mundo nos propõe, e vamos voltar para os braços do Pai. Deus nos ama verdadeiramente. Então, Deus é perfeito. Eu estou sem palavras, sinceramente. Que Deus possa tocar no teu coração e você possa amar a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Um abraço para você, Deus te abençoe. Amanhã nós estamos de volta. Até mais.